Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a situação de penúria que está a FAB, né? A Força Aérea Brasileira está totalmente destruída e o pessoal tá fazendo, vai ter que aposentar avião, cortar piloto, afastar piloto, um monte de avião parado, não tem dinheiro para peça, não tem dinheiro para combustível. Aqui, ó, os aviões estão sem dinheiro, aqui não tem dinheiro para combustível os aviões da FAB. Vamos entender essa situação aqui, por que chegamos nesse nível. É verdade, a FAB está equipando os caças com mísseis para a cúpula dos BRICS. Achei um pouco de exagero esse negócio, tá? Mas, enfim, isso daqui não dá para criticar, porque isso daqui é o papel da FAB mesmo, proteger o país, né? Uma cúpula importante, tem um monte de gente importante, o Narendra Modi da Índia, o Ramaphosa da África do Sul e mais algumas figuras aí lamentáveis nesse encontro. Vocês sabem, eu sou muito crítico dos BRICS, acho que é um clubinho idiota. De todos os idiotas que tem nos BRICS, o Narendra Modi e o Ramaphosa são os menos piores no final das contas, né? O Narendra Modi principalmente. Agora, o Lavrov, cara, tá o idiota do Lavrov aqui, o que a gente quer fazer com esse cara aqui no Brasil, bicho? Esse cara tinha que estar preso, pô. Bom, mas eu entendo que a FAB, no caso dos BRICS, tem que fazer essa papagaiada toda mesmo, né? Escoltar aviões, proibir o tráfego aéreo. Isso está no papel dele. O errado é usar a FAB para ficar fazendo táxi aéreo de ministro do STF, de ministro do Lula e da Janja, né? Isso é que é o absurdo no final das contas. Essa notícia foi sugerida por Meu Nome é Bin, Mr. Bean, Trump Tupiniquim e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Força Aérea Brasileira decidiu colocar mísseis nos aviões, cara. Hoje patrulhou aqui. O tempo todo tô ouvindo barulho de helicóptero aqui perto de casa, tá uma zoeira só aqui por conta da cúpula dos BRICS, que é aqui do lado, né? Aqui no aterro do Flamengo, aqui pertinho de onde eu moro. E é a primeira vez em 9 anos, desde a Olimpíada de 2016, que a FAB utilizou mísseis nos aviões, ou seja, se precisar pode atirar em alguém, né? E de fato parece que ela interceptou 3 aviões durante a cúpula dos BRICS, mas eram pessoas que erraram e se confundiram no plano de voo, não podiam passar por aquela região e não teve não teve nenhum ataque contra os BRICS. Infelizmente, porque sinceramente, aquele pessoal todo reunido ali, sinto muito pelo Narendra Modi e pelo Ramaphosa, mas o resto do pessoal ali podia explodir todo mundo, que não faz diferença nenhuma. Infelizmente, né? Inclusive o Lula. Mas isso daqui eu entendo a Força Aérea fazer esse tipo de coisa, é o papel dela. Eu, como libertário, acho um desperdício de dinheiro esse tipo de coisa, até porque essa cúpula dos BRICS é uma palhaçada, que ninguém está preocupado com isso, totalmente esvaziada a cúpula dos BRICS, né? Mas o absurdo é a FAB está com falta de combustível, né? O José Múcio disse que a Força Aérea tá sem dinheiro para combustível nos jatinhos. E não é só isso não, aqui ó, crise financeira tira aviões de operação e deve afastar 187 pilotos da FAB, né? Ou seja, uma quantidade grande de gente, né? Aqui ó, sem dinheiro até para abastecer as caças de combate, como revelou essa semana o José Múcio, o ministro da Defesa, a aeronáutica deve suspender até o final desse ano a operação de 40 aeronaves. O impacto da crise envolve redução de horas de voo dos pilotos da Força e cancelamento de missões e de apresentações militares de aeronaves em eventos, né? A Força ainda estima que a falta de recursos que deixa os aviões no solo também vai levar ao afastamento de 137 pilotos e adoção de jornadas de meio expediente em unidades militares. Para quem não sabe como é que funciona isso, os pilotos da Força Aérea, eles são cobiçados pelas empresas aéreas aqui no Brasil, né? O pessoal quer contratar esses pilotos. A Força Aérea tem que suar para conseguir manter os pilotos na Força Aérea Brasileira, porque o salário é uma merda, assim, se oferece alguma estabilidade, mas, pô, estabilidade ganhando pouco é uma merda, né? E a disciplina militar, tem toda aquela coisa, né? Que nem todo mundo gosta de disciplina militar. Enfim, é trágica essa situação. A Força Aérea já tem perdido pilotos para iniciativa privada e deve perder muitos mais agora por conta do contingenciamento. Então, esse é o problema. Por que o pessoal está fazendo isso daqui, está tirando piloto de afastar piloto e tirar a aeronave de operação? A questão é o contingenciamento, né? O governo Lula, vocês sabem, torrou dinheiro como se não houvesse amanhã com os cupincha amigo do Lula, né? Deu dinheiro para um monte de sindicalista, um monte de merda lá no governo, né? E no final das contas, teve que alguns dizem, né? Pessoas dizem por aí, eu não sei se é verdade,
que o Lula teve que pagar pela eleição dele, né? Compra de votos sempre foi uma verdade aqui no Brasil, sempre teve muito aqui no Brasil. Eu não duvidaria se levantassem essa hipótese que o Lula bancou a eleição dele com compra de votos no Nordeste, né? E lógico, esses votos têm que ser pagos, né? Isso tem que ser pago em algum momento. Então o governo Lula gastou dinheiro como se não houvesse amanhã, e agora não tem dinheiro para os aviões da FAB, né? Aqui vazou um PPT da aeronáutica falando sobre essa tragédia, ou seja, a redução de horas de voo, o número de pilotos. 40 aeronaves devem ficar paradas até dezembro de 2025, 137 pilotos afastados. Negada a solicitação para eventos, então qualquer evento na área militar, evidentemente, vai ter que ser por teleconferência, não vai ter mais voos internos. Aí fala mais algumas coisas aqui, voo da sede para videoconferência, não sei o que lá. Expediente a partir de 14 de julho, todas as Comer, meio expediente na FAB de 8 a meio-dia, presencial, meio expediente teletrabalho de 13 às 17 horas, né? Meio expediente economiza dinheiro porque economiza o lanche, né? Economiza comida no horário da tarde, né? A pessoa está em casa e ela come a comida dela, né? E isso vem numa situação em que a FAB já está numa crise, tá? Aqui, ó, 70% das aeronaves da frota da FAB estão inoperantes por corte de milhões, falta de peças e reparos, né? Então, ou seja, a aeronáutica é um negócio caro, meu amigo, não tem jeito. O avião é um brinquedinho caro mesmo, não tem outra alternativa, né? E a aeronave, a Força Aérea está com pouco orçamento, ainda teve mais corte agora. No final das contas, a gente tem um monte de aeronaves paradas por conta de falta de dinheiro nisso daqui, né? E o que chama mais atenção nessa história toda é que é lamentável, o governo tá sem dinheiro, né? Quem mandou fazer o L, né? O pessoal fez o L e, porra, tá querendo ficar sem dinheiro mesmo. É isso daí. O Lula, todo mundo sabe que é um gastador inveterado, que é torrar dinheiro como se não houvesse amanhã para bancar as loucuras dele socialista, e no final das contas ia dar merda, né? A refinaria lá do Nordeste tá saindo. Por quê? Porque tá saindo? Porque é uma refinaria que não serve para nada, não vai refinar o óleo que a gente precisa, é só dinheiro dado para mão de empreiteira e não sei o que lá, mas, né, o Lula, o pessoal fez o L, vai fazer o quê, né? Que iam ser 4 anos de merda, a gente sabia, né? Agora, o que tem chamado muita atenção é justamente o abuso da FAB como táxi aéreo, né? Táxi aéreo é aquelas empresas que fazem... Você pode contratar um táxi aéreo, você chega no aeroporto e fala que quer contratar um táxi aéreo. Se tiver dinheiro, você paga. É mais caro que a passagem de avião normal, bem mais caro que a passagem de avião normal, mas a vantagem é que você sai a hora que você quiser. Não, quero viajar agora, 15 para as 10 da noite, vou pegar um avião e vou embora. Beleza, né? Se você tiver dinheiro para pagar, você paga, né? E a FAB meio que virou esse tipo de coisa, né? É verdade que a Janja pegar carona no jatinho da FAB é o menor dos problemas, porque a verdade é o seguinte, né? O jatinho estava indo mesmo de Brasília para São Paulo. Então, assim, pegar carona... Eu tenho meu questionamento aí se isso daí é legal ou não é legal, mas do ponto de vista ético, meio que, né, o avião estava indo de qualquer forma, em termos de custo, o combustível ia ser gasto da mesma forma, uma pessoa a mais, uma pessoa a menos no avião vai fazer pouca diferença. Agora, o fato é o seguinte, ela pegou carona com quem? Ela pegou carona com Lewandowski, que o Lewandowski estava indo para lá, ó. O voo foi solicitado pelo Lewandowski e levou também o Alexandre de Moraes da capital paulista. Então teve 2 carona no voo. Eu não estou criticando aqui os caronas. Eu acho que a Janja, por mais que eu ache absurdo ela pegar jatinho da FAB desse jeito, ela tem dinheiro, pô. Tem grana, o Lula ganha bem, pô. Vai lá no site da TAM, compra passagem lá da TAM, da Gol, de qualquer companhia aérea, pega o voo comercial, pô. É gente igual a gente, que negócio é esse? Tá achando o quê? Que é realeza agora? Sangue azul no Brasil? Pega um voo e vai para São Paulo, pô. Mas, de qualquer forma, eu entendo que se o voo já estava indo mesmo de Brasília para São Paulo, ela pegar carona é o menor dos problemas. É a mesma coisa do Alexandre de Moraes. A minha questão é, por que o Ricardo Lewandowski teve que ir para São Paulo de jatinho da FAB? Por que precisa disso? Por que ele não pegou um avião de carreira normal e coisa e tal? Ah, porque o pessoal ia xingar ele. Pô, é isso aí, meu amigo. A vida de homem público, de pessoa pública é essa. Pessoas vão te xingar mesmo. Não gosta, pede demissão. Vai plantar batata, vai fazer alguma outra coisa da vida, porra. Então, assim, o que eu critico aqui é que a FAB virou, de fato, um táxi aéreo para a turminha lá do STF do Lula.
mostrando mais uma vez que virou aí essa grande coalizão aí STF-Lula, né? Porque o pessoal é tão xingado pela população normal que não quer pegar avião de carreira, não quer pegar avião normal, e aí fica requisitando o jatinho da FAB como se fosse direito deles esse tipo de coisa, né? O que é um absurdo. A FAB sem dinheiro para gasolina, sem dinheiro para reposição, sem dinheiro para treinar piloto, e aí precisa ficar fazendo táxi aéreo para ministro com sensibilidade ao povo, né? Meu amigo, se tu não tem sensibilidade ao povo, se tu não consegue ouvir o povo te xingando, não vai ser ministro, cara. Vai procurar outra profissão, vai fazer outra coisa da sua vida. Ser ministro é exatamente isso. O mínimo que se espera é você ser xingado pelo povo, né? Se você não é xingado, se você é ministro do governo e não é xingado pelo povo, tem alguma coisa errada com você. Então, isso que eu acho um absurdo completo, né? Eu como libertário, acho que a FAB nem precisava existir. Tínhamos que ter uma companhia, uma força aérea privada para proteção nossa, contratar uma empresa de segurança privada para fazer a nossa segurança, muito melhor do que ter força aérea brasileira, muito mais custo eficiente no final das contas. Mas beleza, já que existe a FAB, já que estamos no estadistão e existe a FAB, é um absurdo se gastar dinheiro com esse tipo de coisa, ainda mais no momento em que a FAB está sem grana, que o Lula cortou o dinheiro da FAB porque o Lula torrou com sindicalista, com amiguinho dele, com artista. Os artistas não estão reclamando, amigo. O pessoal lá da FAB tá perdendo piloto, tá perdendo avião, coisa e tal. Os artistas, Margareth Menezes, tá todo mundo feliz, rindo daqui até aqui. Ainda estou aqui, ganhamos um Oscar. Olha só, todo mundo feliz da vida, os artistas brasileiros, todo mundo enchendo o rabo de dinheiro com esse governo Lula. Mas as coisas que importam pro país, tá aí, o pessoal abandonado, tudo jogado às traças nessa história. Não é um absurdo isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.